Mark Zuckerberg diz que a administração Biden gritava e xingava, né, os seus empregados, exigindo censura. Olha, eu tenho idade o suficiente para me lembrar de um tempo, porque eu tenho mais de 1 ano de idade, de um tempo onde o Mark Zuckerberg era o queridinho da esquerda e o grande vilão do mundo era o Elon Musk. Lembram desse tempo longínquo do ano de, sei lá, 2024? Pois bem, durante o último programa do Joe Rogan, não foi o último, acho que foi o penúltimo, mas que seja, com a participação do Mark Zuckerberg, o dono da Meta fez mais um exposed para cima da administração Biden. E, segundo o Zuckerberg, membros do governo Biden costumavam gritar e xingar os funcionários da Meta, mandando que eles censurassem e derrubassem o conteúdo a pedido deles. Se você está querendo saber por que sua rede caiu, mesmo sem ordem do Supremo Tribunal Federal, a minha eu sei, né? Inclusive eu peço a vocês, estamos chegando aí a 40 mil seguidores, já que você siga, peço ao Bruno para colocar aqui na tela, a minha nova conta no Instagram, realpfigueiredo08, @realpfigueiredo08. Mas o fato é que nós tínhamos funcionários do governo Biden ligando para uma empresa privada, xingando e ameaçando, mandando retirar conteúdo. Vários desses conteúdos eram relacionados à Covid, coisas que hoje se comprovaram verdadeiras. E que até agora no YouTube a gente não sabe se pode dizer ou não. Lembrem-se, eu tive 2 strikes no YouTube, os 2 foram relacionados a coisas que eu não podia dizer sobre a pandemia. Mas esse negócio que parece coisa da União Soviética, da China e Cuba, eu digo para vocês, estava nos Estados Unidos. Funcionários do governo americano xingando empregados, mandando uma empresa privada, mandando eles fazerem a vontade ideológica deles para censurar cidadão comum. E tá aí, quem está dizendo é o Mark Zuckerberg. Essa indisposição do Zuckerberg com os democratas, com a esquerda americana, né, aliada à recente disposição que ele demonstrou em relação ao Trump, de fato pode significar uma mudança muito grande no complexo industrial da censura. Não só porque ele está expondo fatos novos, que até então eram desconhecidos, ainda que o contexto geral de conluio com o governo Biden, com as empresas de tecnologias em prol da censura já fosse razoavelmente público graças ao Congresso, né, mas nós temos fatos novos, nós temos o depoimento direto deles, tanto que é notícia, mas a gente está falando de um homem que está por trás das maiores ferramentas de influência digital do mundo. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Nós estamos falando do homem que está por trás das maiores ferramentas de influência digital do mundo. E aí eu digo para vocês, você não acha curioso que enquanto o Alexandre, e nós temos lá o diálogo deles, do talha-ferro, do assessor dele, dizendo o ministro mandou fazer isso, o ministro mandou fazer aquilo, as redes sociais no Brasil recebiam ordens oficiais da corte, com ameaça de prisão, e por isso o X acabou saindo do Brasil. Nos Estados Unidos, essas ameaças eram por outros meios, mas com direito a funcionários do governo gritando e xingando para retirada de conteúdo. Aí eu falo assim, bom, a mesma ideia, mecanismos um pouco diferentes, que a nossa democracia é mais capenga na defesa da liberdade de expressão, mas mesmas ideias. Eu falei aqui, enquanto os Estados Unidos, no governo Biden, tentaram também fazer monitoramento do Pix americano, o Zelle, acima de $5 mil, a gente vê essa ideia sendo implementada no Brasil. Censura das redes sociais dos Estados Unidos, censura no Brasil. Vocês acham que isso é o quê? É o governo americano que está copiando o brasileiro que está copiando o americano, ou que tal uma outra hipótese? De que ambos respondam ao mesmo mestre. Mesmo que esse mestre não seja um sujeito num porão
com aquela luz azul, um reptiliano sentado na cabeceira, o George Soros na outra, mesmo que a reunião não seja assim, mas que o George Carlin diz, né, quando você, o comediante, quando você tem ideais alinhados, você não precisa de conspiração. Mesmo que esse mestre seja um espírito, uma ideia, uma visão de mundo, o espírito de Caim, como diz o Jordan Peterson. Você não entender que o que está acontecendo no Brasil é orquestrado e financiado pelos Estados Unidos, esse complexo industrial da censura vem daqui, e é impossível a subsistência disso sem que haja o suporte daqui. E é por isso que eu digo que, independente do que acontecer, nós já temos uma boa notícia de 2025. Vejam a notícia, não sei se você conseguiu colocar na pauta, Bruno, na tela, eu acho que não está na nossa pauta. Olha como o Bruno é eficiente. Nem eu tenho essa notícia aqui. Eu vou abrir aqui porque eu quero... Cadê? Eu perdi. Ah, tá aqui. Eu vou abrir porque eu quero ler a notícia e não está na minha pauta. Porque o nosso querido João Gabriel, o nosso editor-chefe, está no avião a caminho dos Estados Unidos para me acompanhar na posse do Trump. Me acompanhar não, que, pô, sem boiolagem aqui. Mas está lá no mesmo lugar. Vejam essa notícia. A AGU informa que políticas da Meta causam grave preocupação ao governo Lula. Meta enviou lista com esclarecimentos solicitados pela AGU em virtude do encerramento da checagem. E diz a AGU que alguns aspectos constantes do documento da Meta causam grave preocupação à AGU em órgãos governamentais. O posicionamento da pasta se refere aos esclarecimentos enviados pela Big Tech que foram solicitados depois que o gigante bababá. Especialmente a confirmação, então houve a confirmação da alteração e adoção no Brasil da política de conduta do ódio, que a toda evidência pode representar um terreno fértil para a violação da legislação e de preceitos constitucionais que protegem direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Ou seja, a prática do governo Lula de censurar a oposição, a prática do Alexandre de censurar a oposição. Eles dizem, as informações prestadas pela Meta também contrariam afirmações realizadas pela empresa em recentes manifestações proferidas no curso da discussão sobre o Marco Civil da Internet. Ou seja, o governo está em pânico porque a Meta, vocês não têm ideia, tem zilhões de termos de ajuste de conduta, contratos clandestinos, travestidos de paralegislação, que a Meta era grande patrocinadora, o X já estava afinzaço de abandonar, e abandonou em boa parte, e o grande garantidor era a Meta, e agora o Google ficou isolado. Você, Google, você do YouTube, você que fode o meu algoritmo, você que esconde o Paulo Figueiredo Show, sem sucesso, porque a gente está aí com 15 mil pessoas assistindo nesse momento, você ficou isolado. Como será que o Google vai se posicionar? O desespero da AGU, do governo Lula, do Alexandre, as ameaças, é porque a casa caiu. Perdeu, mané. Perdeu, mané. O garantidor do seu complexo industrial da censura, financeiramente, acabou dia 20 de janeiro. Acabou o Instituto do Felipe Neto recebendo dinheiro da Embaixada Americana para promover censura. Acabou diretor da CIA vindo para o Brasil pressionar para ninguém questionar as urnas eletrônicas e o trabalho do TSE. E acabou rede social fazendo legislação clandestina e tomando, palavras do Mark Zuckerberg, em tribunais secretos e clandestinos tomando decisão de censurar as pessoas. Acabou, esse ambiente ruiu. Vocês vão continuar censurando as pessoas? Pode ser, por enquanto, mas vocês estão abandonados. Perdeu o mané, a casa caiu, vocês estão sozinhos.